Bom dia, manhã de quarta-feira, dia 27. Rapaz, que madrugada fria aqui em Brasília. Vou lhes contar, nem vai ser café hoje. Vai ser literalmente na hora do chocolate quente, porque nessa madrugada aqui bateu em 14 graus. Mas teve regiões aqui no Distrito Federal que baixou dos 10. É uma situação... As pessoas podem não acreditar, e eu não acreditava, mas já houve época que geava aqui no DF. No começo dos anos 70 eram comuns as geadas. Mudou também a questão dos córregos e tudo mais, mas que continua sendo frio aqui nas madrugadas, vou lhes contar. Mas estamos começando o nosso Na Hora do Café com alegria, com satisfação, com muito comprometimento com essa proposta de levarmos um tipo diferenciado de notícias, mostrando que o Brasil vai muito além, é muito além de todo aquele posicionamento doentio, rancoroso da mídia do Rio, São Paulo e também baseada aqui em Brasília. Então é importante, continuo dizendo que é lamentável que a Agência Brasil não sirva para fazer um contraponto como fornecedor de conteúdo. É a mesma porcaria do conteúdo da Agência Estado, com pior ainda na qualidade de texto e com pior qualidade de busca de informações. Mas mesmo o padrão ramelento e doentio do Estadão, do UOL e do Globo. Mas eu não quero falar sobre a mídia na abertura desse programa, enquanto eu vou aquecendo aqui minhas mãos nessa caneca do Grêmio. O que eu quero conversar é sobre a decisão de alguns ministros, que sejamos francos, não tem estrutura para serem ministros da Suprema Corte de jeito nenhum. No entanto, alguns dos que lá estão na Suprema Corte, travestidos do papel de ministros, parece que buscam de todas as formas esticar a corda só para ver a M que vai dar. E esse é um papel que tem sido desempenhado com leviandade por ministros como Gilmar Mendes, como Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, esse Alexandre de Moraes. Lewandowski está um pouquinho mais de canto porque a ficha dele também é complicada. No entanto, me parece que esse grupo de ministros que seguem a orientação do Gilmar Mendes, que são chefiados pelo Gilmar Mendes, que são bocas de aluguel do Gilmar Mendes, que são o Marco Aurélio, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello, Alexandre de Moraes. Esses me parece que são muito mais marionetes controladas pelo Gilmar Mendes, que é um advogado milionário, dono de faculdade de direito e tudo mais aqui em Brasília, sabe-se lá como, né? E que também é professor da UNB, cujas aulas são dadas prioritariamente por mestrandos, não por ele. Então a minha dúvida é até onde o STF quer esticar a corda. Até onde? Ele quer esticar a corda até o rompimento institucional? Porque vocês observam que o povo do Congresso deu uma sossegada. Deu uma sossegada porque o governo liberou dinheiro para o combate, entre aspas, ao vírus chinês. Na verdade, boa parte desse dinheiro volta para o bolso dos congressistas. Então os congressistas agora estão aparentemente saciados na necessidade de dinheiro, porque o dinheiro vai para o governo do estado, volta uma parte para deputado, volta uma parte para senador, e todos eles estão hipocritamente felizes e calaram um pouco a boca.
E aí entrou em cena o pessoal do STF. O que eles querem? Eles querem esticar a corda até que ela arrebente? Será esse o objetivo verdadeiro? Não estará sendo uma aposta um tanto quanto perigosa e leviana de certos ministros? Eu fico em dúvida porque eu não consigo entender, eu não consigo dimensionar, eu não consigo fazer uma leitura da psique de certas figuras. Porque é muito estranho, é muito assustador, é muito louco, entre aspas, imaginar que pessoas sem nenhum voto, que não tem voto nem para... Se tiver eleição para cuidador de cachorro, eles não ganham. Se arvorando acima do poder de quem foi eleito com o compromisso, e tem cumprido esse compromisso, de mudar o país. E esses ministros do Supremo se posicionam como se fossem algo que definitivamente não são. Não são guardiões da Constituição, não são juristas. São apenas pessoas em um nível de função para a qual, definitivamente, na minha opinião, não possuem a mínima condição de ocupar. O que terá de ser feito? Respeitem-se as regras. Mas seria tão bom se eles próprios se dessem conta da inutilidade deles dentro do contexto nacional e pedissem para sair. Mas eu sei que é demais. E o processo terá de ser lentamente alterado. Porque os brasileiros aguentarem até 2030, 2040 certos ministros do Supremo é algo que dá, na verdade, nojo e ânsia de vômito. Vamos pro café? Hoje tem água aqui, mas hoje com essa aguinha fria, rapaz, chocolate quente tá de bom tamanho. Lembrando o seguinte, né? O IETS, a partir desse sábado, no sábado ele sempre já é às 10 da noite, né? Mas a partir desse sábado, então, de sábado a sábado, o IETS será às 10 da noite. Nós antecipamos o horário para reajustarmos o nosso fluxo de trabalho que está aumentando e nós temos que atender também as demandas de repouso que o corpo exige. Mas, como em vários estados as atividades vão sendo retomadas, nós resolvemos antecipar o horário para mantermos essa conversa agradável de todos os dias. Se você ainda não conhece, passe lá. IETS, sempre à meia-noite, a partir de sábado, sempre às 10 da noite. Caixa postal você já sabe, já tem várias coisas chegando, até hoje devo dar uma passada lá. Continuamos na nossa luta ferrenha em busca dos 100 mil, sem jamais termos investido nenhum centavo em impulsionamento ou compartilhamento. Nossa parceria é com quem faz efetivamente o Canal de Brasília. Sobre o Na Hora do Café, também já deliberamos que ele continuará sendo exibido em estreia sempre às 8 da manhã, de segunda a sexta. Ainda estamos avaliando que tipo de programação iremos fazer nas manhãs de sábado. Outra novidade estruturada é que a partir da semana que vem nós faremos algumas intervenções diretas lá do Congresso Nacional. Aparentemente, a priori, digamos assim, terça, quarta e quinta, buscando conversar com alguns deputados com os quais a gente tem, digamos, afinidade de propósito. Nós não vamos abrir para todos os deputados, nós vamos conversando, já há sugestão de alguns nomes do campo conservador.
Então a ideia é sempre à tarde ali fazer um boletim que poderá ser acessado depois em outros momentos, em outras vezes, por quem estiver acompanhando o canal de Brasília. Não necessariamente na apresentação ao vivo, na intervenção ao vivo. Vamos para as notícias? Vamos embora? O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o socorro de 60 bilhões para estados e municípios é a última oportunidade para governadores e prefeitos. Nós não podemos continuar socorrendo estados e municípios que devem, no meu entender, isso é fala do presidente da República, de forma racional começar a abrir o mercado. Tudo que os prefeitos e governadores querem é dinheiro à vontade. Querem dinheiro. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou ontem que o governo federal está monitorando a situação da Latam Airlines, maior empresa aérea da América Latina, que anunciou pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. As empresas aéreas estão quebrando no mundo todo. O governo alemão está comprando entre 25% e 40% da Lufthansa para que a Lufthansa não entre no rol das empresas aéreas que não voam mais. No caso de Portugal, a TAP também está cobrando do governo que ele entre. Então, se os governos não ajudarem, o problema é que essas empresas, né, vão conviver com a nova realidade das viagens internacionais. Infelizmente para nós brasileiros, nós não temos um sistema de trens, porque o grande foco a partir de agora, tenho certeza, vai ser o turismo interno. Quem vai ter coragem, num primeiro momento, de viajar, por exemplo, para a Itália? Só por necessidade, né? A Câmara dos Deputados aprovou sem destaques medida provisória que prorroga até 1º de janeiro de 2021 o prazo para que todas as salas de cinema do país ofereçam recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. Uma boa notícia aí de algo que a gente sempre vem reclamando, né? A medida provisória que permitirá injetar recursos do Fundo Garantidor de Investimentos está pronta para ser enviada ao Congresso. A informação é do secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis. A ampliação do fundo, que cobre os possíveis calotes de micros e pequenas empresas, sairá nos próximos dias. O aporte dos fundos do FGI, né, Fundo Garantidor, é essencial para destravar o crédito a micros e pequenas empresas afetadas pela pandemia do coronavírus. Do jeito que está hoje, aí ninguém consegue dinheiro emprestado, né? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai receber nos próximos dias ao menos 2 pedidos de impeachment do governador Wilson Witzel. Já há um entendimento informal na cúpula da casa que um dos requerimentos será aceito e o processo seguirá para o plenário. O primeiro desses pedidos, na verdade, será apresentado hoje de manhã. Vamos para as manchetes? Começando pelo Correio do Povo, eleições de 2020 ainda correm riscos. Esse é o tema do nosso comentário final. Tá? Vou retomar esse assunto. Gazeta do Sul, Prefeitura de Santa Cruz amplia horário limite para funcionamento de supermercados. Além dos supermercados, também agora vai mudar o horário de atendimento dos shoppings. Em termos de supermercados, para que as pessoas saibam, lá em Santa Cruz do Sul ele poderá ser estendido até às 21 horas. E os shoppings, eles terão um horário estendido até às 20 horas, porque antes eles teriam que seguir a mesma legislação do comércio de rua, que é uma das grandes reclamações dos comerciantes que têm lojas em shopping. Eles não podem estar sujeitos às mesmas regras do comércio de rua.
Jornal NH, regras do Ministério da Saúde impedem a instalação do hospital de campanha no CIT em Novo Hamburgo. CIT quer dizer Centro de Inovação Tecnológica. Para funcionar um hospital de campanha, agora ele precisa estar em uma área com algumas características muito específicas ou próxima à unidade hospitalar. Notícias do dia de Floripa: adquiridos há uma semana 100 respiradores da VEG já estão com o governo de Santa Catarina. Gazeta do Povo: o que falhou no socorro a pessoas e empresas na pandemia, o que o governo fará para consertar. Bom, muitas das coisas que falharam foi por conta da intromissão daquela renca de gente lá do STF, né, que começou a definir e autorizou os estados, então ficou sem coordenação nacional, né? Folha de Londrina: Ministério Público faz nova investida contra a abertura de comércio e de shoppings em Londrina. É uma brincadeira. Diário dos Campos: Ponta Grossa tem mais vaga que procura de empregos. Nós, nas nossas lives, estamos felizmente vendo vários dos nossos amigos, né? Vários daquelas pessoas que estão sempre interagindo com a gente, conseguindo empregos. Que alegria, que satisfação e que momento de agradecer a Deus por isso. Jornal do Comércio do Recife: vídeo mostra modelo de respirador investigado no Recife testado em porco. Bioex não cita teste em humanos. Sabe, teria que ter testado em jumentos, né? Porque o governador, os prefeitos são tudo de esquerda, né? O Fluminense de Niterói: governador se reúne com o secretariado para discutir reabertura da economia. A foto dessa cara, o Witzel com aquela cara, é cara de bunda mesmo, né? Meu Deus, sabe aquela cara de quem foi pego com a mão na massa? Com aquela cara cínica que ele tem. O cara, para ter uma cara cínica, é esse governador do Rio, hein? Folha Vitória: a regulamentação do governo não garante que farmácias do Espírito Santo vão vender testes, diz conselho. Jornal Extra de Alagoas: prefeitos pedem eleição única em 2022. O Ministério Público é contra. Se o Ministério Público é contra, eu sou a favor. Porque o povo inútil, o povo que não serve para nada, não produz nada de positivo para o Brasil. Tribuna do Norte de Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte estuda período letivo extra para agilizar a graduação. Correio da Paraíba: folha de pessoal de Campina Grande começa a ser paga nesta quarta-feira. Boa notícia, né? O Liberal de Belém: sem transporte, passageiros ficam ilhados em Ananindeua após fim do lockdown. Moradores de cidades do interior não conseguem voltar para seus respectivos municípios. A região de Itabuna: este povo é gente boa, né? CNJ intima TJ da Bahia por super salários. A matéria é um barato. Vocês ficam abismados, né? Mas o que tem lá é pouca gente ganhando abaixo do limite de 39.200, que é o máximo do funcionalismo público no Brasil, né? Tribuna da Bahia: ao piadista: Rui Costa atribui aumento da violência no estado à pandemia. Não seria a sua incompetência, o ligeirinho Rui Costa? Ligeirinho. Cruzeiro do Sul de Sorocaba: mais de 11 mil farão Enem na região de Sorocaba. A Tribuna de Santos: cidade ultrapassa 3 mil casos de Covid, 2.414 munícipes se recuperaram da doença. Correio Popular de Campinas: campo de girassóis vira atração turística. Um campo de girassóis cultivado em uma área rural próxima ao perímetro urbano de Sumaré tem atraído cada vez mais visitantes. Diário do Nordeste: Fortaleza: escolas se preparam para reabrir, mas dependem de decreto estadual.
Campo Grande News. Venda do Dia dos Namorados em cidades do interior devem cair mais de 50%. As vendas realmente serão bravos mesmo, os comerciantes que conseguirem resistir. Atual Amazonas, ratos de Nova York, ratos não jumentos, tá? Ratos de Nova York praticam canibalismo devido à escassez de lixo causada pela pandemia. É mole, mas é verdade, isso é a situação. O estado do Maranhão, Brasil registra 158.500 pessoas curadas do novo coronavírus. Estado de Minas, pandemia destrói empregos e Minas pode ter 2 milhões sem trabalho. Por isso que a gente saúda tanto as pessoas que conseguem emprego, que fazem parte aqui do nosso grupo. Diário do Rio Doce de Valadares. Eu passei a chamar de Valadares porque todo o noticiário, tudo que a gente lê deles lá, eles não gostam de ser chamado de Governador Valadares, gostam de ser chamados de Valadares. Então vamos lá. Diário do Rio Doce de Valadares. Brasileiros que vivem nos Estados Unidos são investigados por fraude no auxílio emergencial no Brasil. O brasileiro precisa ser estudado mesmo. Tribuna de Minas, Prefeitura de Juiz de Fora sinaliza cortes na folha para comissionados e efetivos. Eles vão avaliar, tirar todos aqueles penduricalhos que ainda não foram incorporados. Vai faltar dinheiro no caixa de todas as prefeituras. Aí mandem a conta aqui para o STF, é simples, a conta manda para os doutos do STF. Folha da Manhã de Passos, Sim Rural realiza leilão virtual. Os leilões são realizados quinzenalmente, sempre às 19 horas das terças-feiras. O próximo será no dia 2 de junho. Se você está querendo comprar alguns bois aí para colocar na sua fazenda, certo? Triângulo Notícias, empresas se unem e fazem doação para o Hospital Regional de Patos de Minas. Diário de Uberlândia, Ministério Público abre investigação sobre prática de rachadinha e funcionários fantasmas na Câmara. Eu costumo dizer que aqui no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, 90% dos parlamentares fazem rachadinha. E eu vou dizer uma coisa. Se você aceita a condição, ué, a rachadinha é mais ou menos que nem o jogo do bicho, é uma instituição nacional. Infelizmente. Jornal da Cidade Online. Estrume, Bosta, Globo e MBL dão chiliques, mas não se indignam com os fatos e com as provas. Refere-se, logicamente, ao episódio da ação da Polícia Federal batendo lá nas Laranjeiras. De Brasília, Operação Placebo aprofunda investigação sobre corrupção na saúde. Não é só no Rio, Brasil afora, vai faltar cadeia. Brasil sem medo, deputados protocolam um pedido de impeachment de Wilson Witzel nesta quarta-feira. Já falei desse assunto. Ministro Brasília, deputados anulam um plano de saúde para ex-deputados. Distritais anulam um plano de saúde para ex-deputados. Era uma farra. Até a quinta geração depois de quem tinha sido deputado distrital teria plano de saúde. Vamos pelas agências e pelos noticiosos do Brasil, do mundo agora, já passamos pelo Brasil, né? Pelo país. Governo restringe acesso à Ribeira por conta do risco de propagação do coronavírus. O país é de Montevidéu. El Mercúrio do Chile, o episódio do Brasil repercutindo lá, certo? A corrupção na América Latina se move em direção à área de saúde por conta da pandemia. E não é só lá, vocês lembram que teve alguém lá na Bolívia que foi preso também? Sabe? Dinheiro mesmo. É que é muito dinheiro. Eu sempre digo, qual é a sua? 10 milhões para você é dinheiro? Um cara desses aí, 10 milhões é troco que ele gasta comprando chiclete. Todo notícias da Argentina. Em abril, olha só a situação que está a Argentina.
E isso que lá está tudo em pandemia, está tudo fechado. Né? Em abril houve apenas 7 operações de compra e venda de imóveis em toda a cidade de Buenos Aires. Tá boa a situação dos argentinos? Estão comendo muxiba, restos de carne. Não tem dinheiro. Andina do Peru, o governo quer contar com 20 mil leitos para pacientes da Covid-19 até o final de junho. Deutsche Welle, para a gente se divertir um pouco, né? Prostitutas pedem reabertura de bordéis na Alemanha. A proibição do trabalho sexual, incluindo os fechamentos de bordéis devido à pandemia do coronavírus, tem que acabar, afirmou a Federação Alemã de Serviços Sexuais em uma carta aberta, citando uma queda nas taxas de transmissão do coronavírus. Rádio França Internacional, Basílica da Natividade reabre em Belém após 2 meses fechada por causa da Covid-19. NHK, dados sugerem que mais pessoas estão voltando a sair de casa no Japão. Lusa, 13 concelhos de Faro, Bragança e Porto Alegre em risco muito elevado de incêndio. Alô, Greta, presta atenção, o incêndio na Europa não te interessa, coisa inútil. Pensa num estrupício chato que é aquela tal Greta, né? ANSA. Cerca de 30% dos curados da Covid terão problemas respiratórios crônicos. Esse é um dado realmente alarmante, né? Financial Times, polícia de Hong Kong dispara balas de pimenta em manifestantes em novos confrontos. Essa notícia é agora da madrugada. E o Trump já avisou. E a China ontem emitiu notas, saiu inclusive na Veja aqui no Brasil, também está no Financial Times, está La Vanguardia, a China ameaçando guerra. Tá? La Vanguardia de Barcelona, Madrid altera horários para que crianças possam sair às ruas. Agora elas podem sair de 10 às 13 e de 17 às 21 horas. Agência Brasil, governo monitora a situação da Latam Airlines, diz ministro. Eu não vou terminar todo o meu chocolate quente porque tá bom pra caramba, né? A caneca também ajuda, convenhamos, né? E aqui o calor se mantém mais tempo. Antes de nós encerrarmos, eu quero conversar com vocês de um assunto que para mim é da maior importância e creio que para vocês todos. Começam a ficar cada vez mais fortes os clamores para que não aconteçam eleições neste ano. E não apenas que não aconteçam nesse ano, mas que coincidam com as eleições presidenciais em 2022. Eu já falei, mas eu quero reiterar que eu não vejo lógica, eu não vejo sentido e não vejo justificativa que embase um processo que paralisa o Brasil, o mundo político brasileiro, a cada 2 anos. Porque a partir de julho, quando tem eleição, os deputados não atuam mais. Eles vão lá porque a eleição municipal é a oportunidade de deputados e senadores, deputados federais, senadores e deputados estaduais elegerem cabos eleitorais. Essa é a verdade. Vereador, 99% dos vereadores não passam de cabos eleitorais de deputados federais, senadores e deputados estaduais. Então, se a eleição for no mesmo ano, você imagina, o candidato a deputado federal ele vai ter que repartir o dinheiro dele com mais do que um candidato a vereador. Então ele vai ter que apoiar vários. É fundamental que a sociedade brasileira se encaminhe para uma discussão séria da conveniência de que o pleito todo aconteça em 2022 e seja sempre assim.
É uma questão de racionalidade, é uma questão de economia, é uma questão de democracia. E é também uma questão mais relevante ainda. É uma questão de respeito mínimo pelo eleitor. Porque a minha opinião ainda é um pouco mais complexa. O deputado federal que fosse candidato à reeleição, ele deveria renunciar ao mandato para concorrer em igualdade de condições com quem vai tentar uma vaga no Congresso. Então, por exemplo, o deputado federal quer ser candidato à reeleição, beleza, ele abre mão do mandato dele e entra o suplente. Mas não é aquela coisa de entrar o suplente e obrigar a ficar com todos os assessores, como acontece aqui na Câmara Legislativa e tanto no Congresso Nacional também. Quando um titular sai para ministro ou alguma coisa, quem entra no lugar dele geralmente pode indicar 1 ou 2 funcionários do gabinete, o resto é do dono do mandato e é do dono do gabinete. Então, nós temos que mudar a cultura política. Não tem lógica, não tem cabimento, não tem nada que justifique nós termos eleições a cada 2 anos. Nós temos que fazer com que convirjam no mesmo período as eleições de vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputados federais, senador e presidente da República. Porque será uma economia muito grande, será também um processo de depuração da política. Porque agora, por exemplo, alguns deputados federais são candidatos a prefeito. Eles não se reelegem e voltam. Quando deveria o seguinte, você é deputado federal e você vai se candidatar para uma prefeitura, renuncia ao seu mandato. Porque se ele perde, ele volta para o cargo de deputado federal. É uma picaretagem sem tamanho a vida política nacional. Eu não quero confundir e nem misturar muitos os assuntos, mas também é totalmente inconcebível que alguém seja eleito para vereador, para deputado estadual, deputado federal ou senador e abra mão do seu mandato para ser secretário municipal, secretário estadual, ser ministro. Não tem cabimento. Se você aceitou o convite, renuncie e vá exercer a nova função. Mas não seja canalha e renunciar e voltar na hora que quiser. Não. É isso que depõe contra a vida política nacional. Essas artimanhas, esses jeitinhos, essas pilantragens, essas picaretagens, essas safadezas, essas coisas ordinárias que a classe política foi fazendo. Tem algo mais escroto, enojante do que suplente de senador? Você sabe em quem você votou para o Senado? Eu ainda sei. Mas e você sabe quem era o suplente do senador em quem você votou? Ou seja, nós temos que terminar, se nós não fizermos essa depuração política em todos os sentidos, nós não vamos melhorar, não. Nós vamos observar um aumento do clamor por intervenção militar e por outras soluções que não são do jogo democrático, mas que estão sendo pedidas porque o povo está saturado com a sacanagem, com a putaria e com a safadeza. Então nós temos sim que mudar. A política tem que ser exercida por pessoas sérias. Esqueça aquela ladainha de que política é coisa de sujo. Não. Sujo é quem está lá, mas nós podemos mudar e melhorar. Isso passa, na minha opinião, por definitivamente trabalhar e pressionar para que as eleições aconteçam de modo convergente no mesmo ano. E mais, que em face da inoperância, da incapacidade, da incompetência da justiça eleitoral, o país se livre da justiça eleitoral
e que os casos sejam julgados até a posse dos eleitos. Porque quantas e quantas vezes nós estamos observando que o cara é prefeito durante 3 anos e meio, aí sai a decisão final da Justiça Eleitoral anulando a eleição dele. Nós temos que mudar a política nacional, nós temos que mudá-la pela via democrática, que é a única na qual eu acredito, é a única na qual eu confio. Mas que tem horas que dá vontade assim de chutar o pau da barraca e ir para uma solução, para uma alternativa de força. Eu confesso para vocês que por vezes a gente tem essa vontade, não aceito e não concordo, mas que a classe política, a exemplo do que o STF está fazendo para ver se o governo federal chuta o pau da barraca, dá a impressão que também a classe política dentro do Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, que esse povo faz de tudo para que chegue uma hora que o povo invada os legislativos e tire o povo de lá abaixo de relho e mangaço. O que eu percebo de uma forma muito preocupante é que, ao mesmo tempo em que o STF busca esticar a corda, os parlamentares fazem o mesmo jogo. Eles querem só privilégios para eles. E eles não são nada. Quem banca eles é a sociedade. E nós, enquanto sociedade, estamos de saco cheio de pagar para figuras que nem estas. Ora, isso precisa mudar. E eu gosto de pensar que alguém vai se dar conta de que é preciso mudar antes que aconteça uma situação de ruptura. Aí pode ser tarde para saírem correndo tentando apagar incêndios. A via que eu acredito para a mudança é a via democrática. Mas dentro da sociedade cresce o sentimento de que a via democrática definitivamente não é o suficiente. Eu vou continuar lutando pelos meus pontos de vista, mas eu sei que tem muita gente que não suporta mais ver tanta safadeza sendo praticada por quem apenas sabe se beneficiar, apenas sabe mamar nas tetas das verbas que nós, enquanto sociedade, transformamos em recursos da União. Tenhamos todos um bom e abençoado dia. Você fique com o seu cafezinho, com o seu chocolate quente, que hoje realmente a madrugada aqui em Brasília não foi fácil.